Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo O meu é Michel. e ele me corrigiu. Gente, hoje a ideia do vídeo é um pouco triste porque a gente decidiu contar sobre as nossas experiências na nossa infância. Que experiências? As homossexuais. A gente não teve muitas e é sobre isso que a gente vai falar. Porque hoje em dia, graças à nossa avanço social, as crianças gays elas têm mais pontos de referência, né? Elas veem Sim. homossexuais na televisão, elas veem homossexuais nas redes sociais, então elas sabem que existe a possibilidade de ser homossexual e também tem referências positivas de ser homossexual. Isso. Então a gente vai comentar com vocês como que foi a nossa experiência sendo gays ali nos anos 2000, né? Sim, quando a gente era criança. Quando nós éramos criança, como que foi essa fase de descoberta, se identificar gay, como que a gente via como que os gays eram tratados, né? Que é essa questão das referências. E espero que vocês gostem de saber um pouquinho da nossa experiência. A primeira experiência que eu tive tem relação com a Barbie, Com a Barbie? porque, sim, eu era uma criança e eu sempre tive muita prima, muito mais do que primos, porque eu convivia com a família do meu pai e a família do meu pai, eu acho que só eu e meu irmão eram os únicos homens, o resto só era mulher. Então elas tinham bonecas, né? Não a Barbie necessariamente, mas eram as cópias, as réplicas da Barbie. Então eu vi elas brincando, eu tinha vontade de brincar também. E pra mim era o maior sonho do mundo eu ter uma Barbie e pentear o cabelo dela. Esse era o meu sonho de infância, assim, era ter isso. Só que Eu não podia ter. Só que naquela época não poderia ter, porque era uma coisa muito escandalosa um menino brincar. Hoje em dia ainda meio que tem, só que hoje em dia tá mais Hoje é mais desconstruído isso. possível Hoje é de mais acontecer. possível. É, Naquela época era impossível, tanto é que toda vez que meu pai pegava eu brincando de Barbie, eu levava uma surra. Mas eu levava uma surra tão bem dada. Gente, eu era um anjo. Eu era um anjinho, assim. Eu era quietinho, eu era estudioso. mas brincava de Barbie, gente. Mas Um menino não brincando de tinha Barbie. motivos pra eu apanhar. Mas aí ela era viadinho, meu pai sentava o couro, gente. Sentava o couro. E não virei homem, né? Como diz ele, não virei homem. Continuei viado. Isso é muito triste, né? Porque você não impedir que uma criança brinque com determinado brinquedo, porque ela é definida de masculino ou feminino. Tem nada a ver, eu nem sabia que... E a criança Eu só muitas tinha vezes não vontade de entende, pentear o né? cabelo dela. Essa É. era a minha vontade. E depois de trocar roupinha, me realizava. Quando meu pai não tava em casa, eu ficava brincando com minhas primas, me realizava. Aí eu trocava roupa, eu penteava, eu falava assim, vem cá. Não, essa aqui é a Melanie. Aí não sei o que, não sei o que lá. E eu e minhas primas, a gente, nossa, era um caos ali. A gente ficava conversando, aí um dava tapa na cara da outra boneca. Era um luxo. Eu ouvi o barulho do carro do meu pai chegando, eu gelava, trancava, jogava as bonecas. Minha tia, Rodrigo, o seu pai tá chegando, sai daqui. Mas tá Aí, vendo? Ele sabia que era errado o menino brincar com boneca, gente. eu sabia que meu pai não gostava. Se era errado ou não tinha essa consciência. Mas eu sabia que ele não gostava e que ele ia me bater. Por isso que eu não brincava. É Na porque frente os dele. adultos definem isso, só que as crianças nem sabem. Na verdade, isso Tava nem tá cagando ligado andando, à tava sexualidade cagando andando. de uma criança, né? E eu não tive essa experiência de querer brincar com bonecas, essas coisas. Sempre gostei de ursinho, mas isso nunca foi. Olha. Mas isso nunca foi uma questão, né, de brincar com ursinhos. Mas com bonecas não. Na verdade, eu sempre gostei de carrinho e bola. Olha que coisa. Ai, que hétero. Mas bola de vôlei? Bola. Eu só lembro que era bola. Bolas. Bola. Não, bolas é gay. E Agora, carrinho, que eu gostava de ficar brincando com carrinho assim, arrastando na TV, na parede. E eu gostava disso. Mas isso não tem nada a ver com a sexualidade, né? Hoje em dia, a gente tem observado que as crianças têm mais liberdade de brincar com qualquer brinquedo. Claro, não são todas. Mas eu acho que é porque os novos pais, né? O pessoal que tá tendo filhos, são da nossa geração. eu não sei se é todo mundo, né? Não é Mas todo eu mundo. acho que hoje é mais possível de acontecer do que naquela época. Mas eu acho que é mais possível justamente que é a nossa geração. É a nossa geração que tá tendo filhos. E aí é uma geração mais desconstruída. Não sei dizer o porquê. Se é exatamente isso, porque Eu acho que. a gente tá dentro de uma bolha, a gente tem que ter noção disso. Mas hoje eu já vejo mais a possibilidade disso acontecer do que naquela época. Sim. E assim, a questão de referências, né, que nós estávamos falando no começo. Quando a gente era criança, a gente via muitos gays sendo com uma chacota, né? Principalmente lá naquele Não, era programa só da chacota. Globo. Era só chacota. O gay chegava só pra ser risada. bichona, pit bichola. Eram umas coisas assim. Então era sempre motivo de chacota. Você nunca via, tipo, um gay ter uma família,
Não. Contratado O gay como sempre ia qualquer ser outra o pessoa. solitário da novela, Sim. ele sempre ia ser o motivo de riso, ele ia sempre ser a decepção da família, e tudo sobre ele ia ser uma piada. E tragédias também, né? E tragédia. Nossa, tanto de novela que os gays morreu assim. Uhum. Mas conta a sua experiência. Como que você era gayzinho? Como que a sua Então, família lidou com isso? Na minha família, isso nunca foi muito bem visto, porque assim, a minha família, ela divide, eu cresci mais próximo da família da minha mãe que a do meu pai. E a família da minha mãe, grande parte dela é religiosa. Apesar da minha mãe não ser muito religiosa, a grande parte da família dela é religiosa. Então, eles gostavam muito de fazer piadinha, né? E a minha mãe também. Minha mãe não gostava muito. Conta a história da minha calça. Então, assim, muitas coisas que pra mim não tinha nada a ver com sexualidade nem com nada, eles pegavam isso pra nos atacar e nos reprimir, porque afinal de contas era assim que eles faziam antigamente, né? Reprimir a pessoa, a sexualidade dela, pra que ela não vivesse a sexualidade plena dela. Isso não aconteceu comigo, eu acho que eu não me permitiria isso em nenhum momento. Mas, por exemplo, né, esse caso da meia fina, na minha calça. Não é minha Isso foi. calça. Sei lá, eu Achei nem que era sei o minha que é calça. isso direito. Isso foi um motivo. Sabe sim, agora ele tem várias, querida, várias. Vai Não, ter que porque eu nem gosto aceitar. disso. Isso virou motivo de chacota durante anos e anos E na minha ainda família, é, tá? por parte da minha própria família. Por quê? Porque eu vou contar essa história, se alguém que estiver assistindo um vídeo que é da minha família e soube o que Foda-se. aconteceu na época, não tem a Foda-se. ver com isso. E tá assistindo esse vídeo, eu acho que talvez pela primeira vez poder ouvir a história de forma completa pra entender, mas no final das Eles não contas, querem entender. todos eles sabem que eles estavam usando isso pra me atacar. Eles sabem muito bem que isso não tinha nada a ver com a sexualidade. Mas enfim, Eles queriam oprimir Eles a queriam gayzinha, oprimir, é só eles sobre queriam. um certo Isadela. dia eu tomei banho e tal, e saí do banho e fui pro quarto da minha mãe, que é onde eu ficava as roupas íntimas. Imagina ele tomando um banho todo afeminado, enrolou a toalhinha aqui em cima, que a gente que é viado enrolava a toalha aqui em cima, né? Colocava no cabelo. Colocava no cabelo, sabe? Então, mas Gente, eu fazia muito isso. eu não lembro qual a idade que eu Sai toda- tinha. Eu sei que eu era bem pequeno. E aí eu saí do banho e fui buscar numa cômoda que tinha no quarto da minha mãe, a cueca, essas coisas. E quando eu fui pegar, eu vi uma meia. Tipo, sabe? Eu nem sabia o que era aquilo. E aí eu peguei a meia e comecei a pôr em mim. Não sei porquê. Eu só sei que eu Imagina a peguei a meia cena, gente. e comecei Ele a colocar em vem mim. daquela meia babado, preta, lacre, Não, nem sei desse se era tamanho. preta. Eu tenho a impressão que ela era branca, sei lá. Porque minha meia é branca, né? Ele Então... sentiu que ele ia ser a princesa. E aí eu fui, peguei e comecei a colocar, porque eu falei, nossa, que meia é essa? É diferente essa meia. Ai, que meia E lá, maravilhosa. essa gaveta com meias e cuecas e tudo mais, era de todo mundo da casa. Então, da minha mãe, da minha irmã, minha, do meu pai, de todo mundo. Então tava tudo misturado, né? Não tinha uma coisa definida ali de quem que era, o que era de cada um. E eu comecei a colocar na maior inocência, sem saber o que se tratava. Nesse momento, entrou quem deveria ter protegido da história. É sempre assim o flagra, gente. Né? Entrou minha mãe na cena e ela falou assim: o que você tá fazendo? Que você tá colocando essa meia? Isso é coisa de A mulher. meia já tava aqui na cintura, Não, já e pior ele que todo assim, ó, no espelho, se olhando. Não, porque eu tava começando a colocar e nem sabia o que se tratava. E aí eu falei assim: não sei, é uma meia. Aí ela falou que era coisa de menina, Tava até de que não salto, sei o quê. gente, ele tava até de salto. E aí eu falei que não sabia o que era e que eu tava colocando sem saber o que se tratava. De peruca. Pois Ai, mãe, não isso- sei o que é isso. Não. A meia com salto, a sainha. Ai, mãe, não sei o que é isso, coloquei errado. E aí, pois isso virou motivo de zoeira durante anos e anos e anos e anos na minha família. Por quê? Porque a minha mãe falou assim, eu lembro até hoje, eu vou falar pra todos os seus Olha primos, isso, gente. pra eles zoarem você. Não só os primos. Não, foi todo todo mundo, mundo. foi todo mundo. A vizinhança inteira. Eu falo assim, eu vou falar isso pra todo mundo, pra você ser zoado, porque assim, você não é viadinha, é pra você aprender e não ser viadinho. Como Foi traumatizar o basicamente seu isso. filho? Tá anotando aí? Como traumatizar o seu filho? Fazer todo mundo zoar o seu filho por conta de usar uma De uma meia. coisa que eu nem entendia. Hoje em dia, eu não me importo com isso, já tenho bons anos porque eu tenho ciência do que aconteceu na época. E mesmo se eu tivesse ciência que era uma coisa de mulher, que eles definem como de mulher, se eu queria usar, não seria um problema, entendeu? Eu acho que a maior questão aqui
as pessoas mais próximas, Não né, proteger. não proteger e, pelo contrário, elas atacarem, criar traumas Colocar na no vida da holofote, criança. falar lá, ó. Porque durante Persegue anos ele. isso foi chacota. Então, assim, durante anos eu era uma chacota de todo mundo zoava, sem eu poder me explicar, porque não importava o que eu falasse. E virar um motivo de zoeira. E isso faz com que a gente se reprima. Eu te contei da vez que o meu irmão me pegou com o salto alto? Não. A minha mãe, gente, tinha uma sapateira e lá tinha vários saltinhos dela. Ele Minha mãe, queria ser uma drag, gente, desde criança não desde deixaram. que eu falei pra Reprimiram você, uma artista. eu saía de toalhinha aqui, amarrada aqui, que você põe aqui, saia assim, protegendo os seios, com a toalha na cabeça, com o cabelo desse tamanho, com a toalha na cabeça, saía assim, toda me sentindo, né? Quando meu pai não estava em casa, obviamente. Claro. E aí, um dia, todo mundo tinha saído. Aí eu fui no quarto da minha mãe bem rata, tinha o negocinho lá com os sapatos dela. Aí eu olhei e falei, nossa, que sapato babado. Coloquei o sapato e fiquei andando assim, ó, no quarto. Ai, não sei o que, me sentindo uma donzela. Eis que o meu irmão abre a porta assim. Ai, eu vou contar pra mãe, não sei o que. Mas, Aí eu, não, ai. Aí guardei o negócio com o cu na mão. mas quantos Porque, anos você tinha? ai, devia ter 8, 9. Ah, Era bem pequenininho. criança. Aí eu, ai meu Deus, eu fiquei com o cu na mão, porque se meu pai já me espancava Por brincar com por brincar de boneca, imagine vestindo salto. Aí ele contou pra minha mãe. Aí a minha mãe, gente, sabe o que ela fez? Falou assim, ó, minha mãe é um amor, gente, sempre foi. Assim, ô filho, é de mulher esse aí, não pode usar, tá? Esse é da mãe, o seu é outro, tá bom? Não falou pro meu pai, ó, ficou tudo em off. O meu irmão queria falar pro meu pai, mas a minha mãe falou, se você falar pro seu pai, eu acabo com você. Mentira, ela não falou isso não. Ela só pediu pra ele não contar e ele não contou pro meu pai. Não fez disso um. Mas olha o uma contraste, a chacota. diferença, gente. A minha mãe, É. tipo, manteve. Obviamente que a fala dela seria considerada como errada hoje, né? Sim. Mas vamos lembrar que é anos 2000. Eu era uma criança de 8 anos. Lá, eu não sei, eu acho que era 2004, 2005, 2006, alguma coisa assim. Uhum. Então, assim, né, o pensamento dela foi muito compreensível pra época, né, gente? Outra coisa que aconteceu comigo, mas isso foi quando eu já era um pouquinho maiorzinho, eu acho que deveria ter uns 15 anos, 16. Foi que um certo dia eu fui na casa de uma tia minha, por exemplo, né? E aí eu fui na casa dela e aí eu comecei a bater corda pras crianças que eles pediram pra mim, né? Virou o único que era grande lá. Falei assim, tem como você bater a corda pra mim? Aí eu falei assim, bato. Aí eu comecei a bater a corda lá pra elas pularem e tal. E aí passou, eu acho que foi um primo meu, eu não lembro muito como que foi, mas acho que foi um primo meu que morava lá próximo. Com É que certeza é um feio. com Com certeza é um certeza. feio, horrível, que todo mundo falava que era bonito só porque tem olho claro. E aí, mas é verdade. E aí, eu tava na família do meu pai, e aí esse meu primo, se eu não me engano, que passou, é da família da minha mãe, que são os mais preconceituosos. E aí passou e viu e comentou com a minha mãe. E aí virou uma outra piada, que começaram a falar que eu tava pulando corda na rua, O boiola com não as pode- crianças, porque o gay não podia estar pulando corda. Não tem paz pro boiola. Que era coisa de menina, de viado, que eu tava pulando corda, papapá. E assim, gente, nessa época eu deveria ter uns 15, E não 16 mentiu, né? anos. Eu já me entendia como um gay, eu já sabia que eu não era hétero, claramente. Só que a gente, com 15, 16 anos, é muito novo pra poder tomar frente de alguma coisa. E se... Hoje em dia as Hoje em crianças dia já não, estão... hoje em dia é diferente, Hoje mas em dia é naquela outra época... coisa, naquela época... Então assim, com 15, 16 anos, você não pode falar assim, eu sou isso mesmo, se dane-se e pronto, né? Não tem como fazer isso. Então você sempre fica renegando e essas coisas que aconteciam só fazia você se sentir mais mal e se renegar mais ainda. Mais reprimido. E se sentir mais reprimido. E aí eu fui zoado por muito tempo, acho que até hoje eles devem se reunir e me zoar, porque eles gostam de fazer isso, porque são esse pessoal meio religioso que gosta de encher o Povo saco dos chato, outros. infeliz, né? Sabe? Tem sua religião, seja pra você, sabe? Paz e amor pra você. Não pra zoar a vida dos outros. Porque as coisas que eu mais sofri zoeira no sentido pejorativo mesmo, né? Zoeira, não zoeira de ser engraçado, mas de perseguição, sempre foram dessas pessoas religiosas. Sempre foi gente próxima, o que é Próximas, pior. Porque religiosas. se fosse gente da rua, menos mal, porque né, é da rua. Mas não, gente, é sempre gente da família mesmo. Sim. Então, eles fizeram isso e aí ficaram me zoando dessa forma e tudo mais. E fez com que eu crescesse com trauma, porque isso realmente se reflete até hoje, porque eu não consigo pular corda. Então, por exemplo, eu ia no cross,
eu não conseguia pular corda, bati a corda do lado, porque o meu subconsciente não me permite que eu pule corda, porque eu Traumatizou acho num ponto que ele não isso consegue pular corda, é gente. errado. Então, Olha sabe, isso. são coisas tão insignificantes que eles colocam esse tipo de... Faz um peso, faz uma um coisa peso pular corda, que gente. acaba refletindo em toda a nossa vida, né? Nossa, assim, eu tive muita sorte por ter minha mãe. Porque, olha, ela lidava com isso de uma forma tão tranquila. Tão, assim, tranquila. Porque eu lembro uma vez que a gente ia sair, eu e ela, eu e minha mãe. E aí eu fui andando na frente. Só que eu fui andando, rebolando, saltitando, que nem uma bambizinha. Uhum. Ai, não sei o que, não sei o que. Aí minha mãe falou assim, Rodrigo, Rodrigo, assim, homem não anda assim, tá? Anda certo, porque seu pai vê, ele vai te bater. Uhum. Aí eu já... Mas assim, sempre de uma forma muito tranquila, ela nunca espalhou nada, ela sempre ficou na dela. Eu acho estranho uma mãe fazer isso com o filho. Eu já fui zoado muito em relação a isso. E sempre foi zoeira, gente, de humilhar mesmo, assim, de fazer as pessoas Se sentir rirem mal, né? e fazer a gente se sentir mal. Da questão de andar também. Então, quando o Rodrigo me conheceu, inclusive, eu sempre andava muito duro. Ainda anda um porque... pouco, mas gente, de verdade, parece que ele era um robô. Por quê? andando. Porque essas pessoas próximas ficavam me Você corrigindo fica de forma martelando ruim, na nossa cabeça. que eu não andava pode rebolar, rebolando, que não não pode sei o rebolar, quê, que era um não pode rebolar. viadinho. Então você anda assim, ó. E assim, como você, quando na nossa época, ser viado, ser gay, era sempre uma coisa de chacota, você não Negativa. queria, né, negativo, você não queria que as pessoas te chamassem dessa forma. Ah, isso é coisinha de viado. Então você fala, eu tenho que corrigir meu jeito aqui porque eu tô sendo uma chacota, né? Então, essas coisas iam traumatizando muito. E aí, o que eu acho engraçado, que essas coisas, por exemplo, no meu caso, que aconteceu por pessoas próximas, que se consideravam família, hoje em dia acham que nada aconteceu, que é tudo paz e amor. Resetou, virou a página. E que tem que dar valor, tem que pôr no céu como se fossem uma família maravilhosa. Gente, não foi. Eu tenho memória. Então, assim, se me fez mal, eu lembro muito bem. Posso ir, conversar, mandar mensagem, fazer milhões de coisas. Mas nunca vou me sacrificar por pessoas que fizeram esse tipo de coisa comigo. Ou ainda Pior, colocar com no uma alto de criança. pedestal. Sim, com uma criança, porque, né? Tá? Não é qualquer pessoa, é com uma criança que não entende as coisas. Pessoas que me traumatizaram, que me trataram dessa forma, que eu poderia ter tido uma infância melhor e não tive, por conta dessas pessoas, nunca vão estar no topo das minhas prioridades. Isso são as consequências de uma família que traumatiza seus filhos e tratam ela dessa forma. Eu vou terminar só com o fecho que a minha mãe deu uma vez, porque assim, eu fui flagrado brincando de boneca, só que dessa vez foi pelo meu tio, e aí ele contou pra todo mundo. E a minha mãe deu um Sempre fecho, tem aquele tio. porque a minha mãe, babadeira, tá? A minha mãe, na hora de defender os filhos, ela é leoa. Então, na hora que meu tio falou e todo mundo foi tirar saco, ela falou assim, foi tirar zoeira, foi fazer uma zoeira comigo, ela falou assim, e qual é o problema? Por acaso só menina pode brincar de boneca? É um brinquedo. Ela fez esse lacre antes mesmo de ter um Twitter. Ela fez um lacre, ela fez textão antes de existir Twitter, tá? Ela gerou o Twitter. A culpa é dela, tá? A minha mãe fez um lacre, mas não adiantou nada. Eles continuaram me zoando. Mas ele tinha ali alguém que foda-se. tava indo e defendendo, né, gente? A minha mãe sempre me Que defendeu. não ia tá? estar A fazendo minha mãe esse tipo sempre de... me defendeu. Por isso que eu amo muito a minha mamãezinha. Então é isso, gente. Aqui Essa- foram uns trechos de algumas Trecho, porque histórias. é muita coisa, né? Nossa, tem muita coisa. Se a gente for parar aqui, tem que fazer uma live só de Só coisas que falando aconteceram. de traumas Porque da são infância. muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Então, assim, se você gostou, deixa o like. Comenta aqui se vocês querem que a gente faça uma parte 2 contando Comenta outros seus traumas. traumas porque são aqui muito. também. Isso, e comenta pra gente saber, Pra gente né? saber trocar umas ideias. Sim. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta Um bastante, beijo. compartilhe. Um beijo, até o próximo vídeo, Tchau. gente. Tchau.